irmão Wesley, evangelista, que veio preparado a trazer uma mensagem de Deus como vaso do Senhor nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o gasofilácio, abençoar também nosso querido irmão que está aqui nessa noite. Seja bem-vindo, meu querido, prazerão te ver. Deus te abençoe e use tremendamente nessa noite, amém? Pai amado, Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, ó Pai, de todo o coração, Senhor, com gratidão mesmo, nós estamos aqui reunidos. Essas portas ali, Pai, abertas, Pai, para quem quiser ouvir a Tua palavra. Então, obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mais oportunidade, ó Pai, de estar aqui, de poder ofertar, de poder dizimar. Deus, que esses dias, essas ofertas que estão depositadas ali, Pai, que seja multiplicado, Pai, para a Tua obra. Seja multiplicado, ó Pai, e também vem multiplicar na vida de cada irmão nessa noite, Senhor. Vem multiplicar o amor, venha multiplicar o carisma, vem multiplicar, ó Pai, sabedoria. Deus, derrama da Tua bênção, Pai, nessa noite aqui. Pai, está aqui o Teu filho, está aqui o profeta do Senhor, está aqui seu vaso. Deus, usa ele tremendamente, Pai. Que a boca dele, Pai, saia a palavra do Senhor, Pai, mesmo para nossas vidas. Às vezes não é uma palavra de conforto, Pai, mas é palavra de confronto. Que venha, Pai, trazer transformação em nossas vidas. Pai, nós queremos abençoar a vida dele, a casa dele, a família dele. E declarar para esse culto nessa noite uma bênção. E entregamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Sala de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui essa noite com os irmãos, estar aqui cultuando. Como já foi dito aqui, nós poderíamos, por tudo que a gente passa durante a semana, talvez ter ficado em casa, ter ficado triste no nosso quarto, mas aprove a Deus que nós escolhermos estarmos aqui esta noite para adorar e glorificar o nome dEle. Você não saiu da sua casa para vir até aqui em vão. Aquilo que você tem necessidade, o que o seu coração almeja, Deus essa noite está disposto a lhe entregar. Mas vai depender de como você vai entregar a sua adoração. Gostaria de agradecer mais uma vez a toda a igreja. Gostaria de agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor Luiz. Queria trazer um abraço aqui dos meus pastores, a pastora Juscelia e o pastor Tarcísio. Mandar um abraço. Queria também agradecer aqui a vida da minha esposa, missionária Thalita. Se hoje eu estou aqui pregando, eu costumo dizer que é primeiramente por conta de Deus, segundo por conta da minha esposa. Eu cresci a minha vida toda na igreja, graças a Deus nunca me desviei, mas corria muito do chamado. Mas aí Deus colocou uma mulher do meu lado que reativou essa chama dentro de mim e eu agradeço muito a vida dela. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Josué capítulo 1. O culto é um culto de vitória, mas a vitória já começou a partir do momento que você saiu da sua casa. A vitória já começou a partir do momento que Satanás achou que iria paralisar a sua semana e você resolveu estar aqui para adorar e glorificar o nome de Deus. A sua vitória já começou quando você chegou dentro de casa e agradeceu a Deus pelo mês que você teve, agradeceu a Deus por todas as bênçãos que Ele tem depositado na sua vida. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. O texto a qual nós lemos está inserido no livro de Josué. Este livro se inicia após a morte de Moisés. Josué aqui se encontra de luto, ou seja, Josué acaba de perder o seu mentor. Josué tinha todos os motivos para estar triste. Josué tinha todos os motivos para se paralisar e estar abalado. Mas no momento em que Josué se encontra triste e abalado pela morte de Moisés, o Senhor visita Josué e diz: Josué, levanta-te, porque sempre que você se encontrar abatido e determinado a desistir, o Espírito Santo irá te visitar e falar: levanta, porque aqui não é o teu lugar. Você não vai ficar no lugar que você está. Se você está paralisado em algum lugar, se você se encontra abatido, Deus essa noite marcou essa quarta da vitória para dizer: levanta. O chão não é o seu lugar. Não foi eu que lhe ordenei. E Deus essa noite está dizendo: ainda que esteja fraco, ainda que tenha motivos para desistir, mas não foi eu que te chamei e lhe ordenei. Josué se encontra em um momento que ele não só está de luto, ou seja, se Moisés morreu, naturalmente quem iria assumir o lugar de Moisés seria Josué. Então Josué se encontra em um momento de muita responsabilidade. Essa noite eu já quero te dizer: as responsabilidades que Deus colocou na sua vida, Ele vai te dar força para suportar. Aquilo que Deus entregou na sua mão não vai paralisar você, pois Ele vai capacitar você para suportar tudo isso. Tem gente que está olhando e está dizendo: Deus, são muitas responsabilidades, eu não tenho estrutura. Mas Deus está dizendo: tudo que você passou te preparou para este momento. Tudo que você passou durante a sua vida te preparou para o momento que você está vivendo e para o momento que você vai viver. Josué se encontra em um momento que ele lembra de tudo. Ele lembra que ele viu Moisés subir no monte, e de lá ele viu Moisés descer com os 10 mandamentos. Josué também se lembra que viu Moisés, a mão de Deus, bater em uma rocha e a rocha da água. Ou seja, o que Josué está pensando é: como que eu vou conseguir dar conta de tudo que o meu mentor dava? Mas essa noite Deus está dizendo: melhor do que ajudar o seu mentor é receber estrutura para suportar tudo que ele suportou. Se você olha para o seu pastor e diz: ele suporta muito, peça a Deus para um dia você suportar ainda mais, porque a casa de Deus precisa de homens e mulheres de Deus que tenham força para suportar o chamado. Porque nós achamos que o chamado, ele só ativa uma chama em nós, mas se Deus entregar o seu chamado fora de hora, sem você estar preparado, do mesmo jeito que o seu chamado pode te levantar, ele pode te fazer cair.
E é por isso que Deus permite Josué passar por isso tudo. Josué vivencia tudo que Moisés vivenciou. Sabe por quê? Porque aquilo que você passa no seu dia a dia vai te preparar para viver o melhor de Deus na sua vida. As provas que você passa durante a semana e deita no seu travesseiro e diz: Deus, por que eu estou passando por isso tudo? Deus está dizendo: eu só estou moldando você para viver algo novo. Eu estou te moldando porque se eu te colocar na posição que eu quero te colocar sem estrutura, certamente você não vai aguentar. Mas Deus, Ele é tão lindo, Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele permite que por vezes nós passamos por provas, que a gente olha a situação e acha que vai ser o meu fim. A gente se pega igual Josué, paralisado, mas quando você acha que é o seu ponto final, Deus chega na sua vida para colocar uma vírgula. E Deus está dizendo nessa quarta de vitória, aonde Satanás disse que seria o fim, eu estou colocando uma vírgula e dizendo: tem história para contar. Quem aqui crê nisso? Quem aqui crê que irá viver dias melhores do que está vivendo? A posição não depende de sentimento, e sim de obediência. Porque Josué, no momento em que Deus o visita e diz: levanta-te, ele tem duas escolhas. Ou ele olha para a situação e paralisa, ou ele deixa o sentimento de lado e obedece o que Deus falou. Por vezes os nossos sentimentos têm o poder de nos paralisar, mas Deus está dizendo: a sua obediência tem que ser maior que o teu sentimento, porque a tua alma por vezes vai estar triste, mas por obediência você vai continuar fazendo a obra de Deus. A sua alma por vezes vai estar querendo parar, mas por obediência você vai continuar, porque tem gente que precisa de você. Josué não era responsável só pela vida dele, Josué era responsável por toda uma nação. E Deus essa noite está dizendo: tem gente que se espelha em você. Tem gente que está olhando para você e dizendo: se ele parar, eu paro. Tem gente que está olhando para você e dizendo: se ele fica fraco, eu também fico. É por isso que a sua vida influencia muitas pessoas, porque tem gente que olha para você e vê todo o sofrimento que você passa, mas também vê toda a força que você tem para continuar de pé. Se você está fraco, Deus essa noite está dizendo: eu irei te dar forças para levantar. Você não vai ficar caído, você não vai ficar no chão, porque a palavra de Deus essa noite é dizer: continue marchando. Deus em certo momento chega a Josué e diz: Josué, as muralhas até vão cair, mas você vai ter que marchar. E Deus está te perguntando essa noite: você está marchando ou você está parado? Você vai marchar ou você vai olhar a situação e vai querer parar? Porque a muralha que você vive, ela até vai cair, mas para isso você vai ter que marchar em meio à dor. A muralha que você está passando, ela até vai cair, mas para isso você vai ter que marchar quando a situação te diz para parar. Quantas vezes você se encontra em uma situação que os teus sentimentos já não conseguem ficar mais só do lado de dentro e já se expande para do lado de fora. Você deita no seu travesseiro e você chora tanto. Por vezes eu já passei por isso. É um sentimento que parece que te paralisa e você não consegue lembrar das promessas que Deus tem na sua vida. Mas hoje é uma quarta de vitória, mas também é uma quarta que Deus preparou para te lembrar das promessas que Ele tem na sua vida. Deus está dizendo essa noite: ainda tem promessa aí. A promessa não vai ficar parada, porque quem te chamou, quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Os momentos de fraqueza que você passa não anulam o chamado que você tem.
Porque todos os profetas da Bíblia já passaram por seus momentos de fraqueza. Quem não se lembra de Elias na caverna? Elias, um profeta que já tinha visto fogo cair do céu, um profeta que já tinha passado por inúmeras coisas, um certo dia se encontra na caverna. E na caverna você tem duas opções: ou você paralisa, ou você resolve escutar a voz de Deus. Caverna não é lugar de crente ficar paralisado. Caverna é lugar de intimidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vem o fogo, vem o terremoto, vem o vento, e Deus não se materializa naquilo tudo. Mas quando Elias, ele consegue, pela sua intimidade, escutar Deus falando baixinho. Deixa eu te dizer, só escuta Deus falando baixo quem tem intimidade. Porque no fogo qualquer um é crente. Quem já viu isso? Gente que está com a vida toda desconcertada, mas consegue vir aqui e dar glória a Deus. Mas tem aqueles que estão quietinho, estão no louvor quietinho, chorando com a sua intimidade, estão ouvindo Deus na ponta do ouvido. E Deus está dizendo: o que fazes na caverna? O seu lugar não é dentro desta caverna. Você não vai ficar aqui, porque ainda tem história na sua vida. Deus me trouxe até aqui, me tirou lá do panorama para te dizer: você não vai ficar na caverna, tu vai levantar essa noite. Essa noite é noite de vitória e noite de crente se levantar. Porque quando você se levantar, aquele casamento que não dava mais certo começa a dar certo. Quando você se levantar, aquele filho que estava nas ruas começa a reconhecer que dentro da igreja ele tem morada. Quando você se levantar, aquela situação que não tinha mais jeito, aquele diagnóstico médico, você começa a ver que a última palavra ela continua sendo de Deus. Josué capítulo 6, versículo 2. Deus diz que dará Jericó a Josué. Mas quando Josué chega a Jericó, ele não encontra tudo de mão beijada. Quando Josué chega a Jericó, ao invés de encontrar a porta aberta, ele encontra a muralha. Sabe por quê? Porque nem toda porta fechada e nem toda muralha que está na sua vida quer dizer que Deus te abandonou. Ele só está complementando o projeto. Sabe por quê? Porque se você chega em Jericó e a porta está aberta, você não vai ver a dificuldade que você passou e não vai ter tempo para glorificar. Mas quando você se depara em Jericó com uma muralha e vê que só quem pode derrubar aquela muralha é Deus, você começa a enxergar a dificuldade com outros olhos. A dificuldade que você está passando pode ser grande, mas se os teus olhos estiverem firmados em Deus, a muralha tem que cair. Quando Josué encontra aquela muralha, ele tinha duas opções. Ele poderia murmurar, ele poderia simplesmente desacreditar que Deus é esse que me promete uma cidade e quando eu chego tem uma muralha. Por vezes a gente se encontra assim. Que Deus é esse que me prometeu uma família e o meu casamento está todo desestruturado. Que Deus é esse que me prometeu um ministério e eu não consigo nem ficar de pé. Mas Deus está dizendo essa noite: se você continuar marchando, o ministério que não dava mais certo vai começar a fluir a partir de hoje. Se você continuar marchando, aquele casamento que estava a ponto de divórcio vai começar a entrar em uma outra fase. Se você continuar marchando, aquilo que te paralisava não vai te paralisar mais, pois Deus está dizendo: eu estou derrubando muralhas essa noite que você olhava e dizia que não tinha como. Quando os seus olhos naturais não veem mais jeito, o sobrenatural de Deus começa a acontecer.
Deus não trabalha com o natural. Quando você olha e a sua mão não consegue fazer e os seus olhos não conseguem ver, é aí que o Espírito Santo começa a trabalhar. Deus está trabalhando essa noite. Qual tem sido a sua muralha? O que tem paralisado você? Coloque isso no seu coração, pense, pois Deus essa noite quer derrubar essa muralha. Você está preparado para viver o novo de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus derrubar essa muralha hoje, você vai continuar de pé ou você vai sair da presença dele? Porque tem gente que se contenta apenas com uma muralha derrubada. E deixa eu te dizer, Deus não quer somente te dar Jericó. Deus, Ele quer te levar até Canaã. Tem gente que já entendeu e eu vou falar de novo. Deus não quer somente derrubar essa muralha. Deus quer fazer o trabalho por completo. Deus não quer somente derrubar aquilo que você vê hoje. Deus quer te preparar para derrubar as batalhas de amanhã. Quando eu digo de batalhas de amanhã, eu me lembro de Davi. Davi estava no pasto, aos olhos humanos estava esquecido, mas no pasto Davi já derrotava leão, já derrotava urso. Mas quando chegou aquele grande dia que tinha gigante para Davi derrubar, certamente não tinha ninguém que estava no pasto com ele e dizia: Davi, você vai conseguir porque no pasto você já derrotou o leão. Nem sempre vão ter pessoas para incentivar você, mas se você entende que lá no pasto Deus te sustentou e te capacitou, o gigante de amanhã não é nada para você e para o Deus que você serve. Deus essa noite está dizendo: estou permitindo passar por certas coisas sozinhos, porque ninguém vai conseguir ver o tamanho do projeto que eu tenho na sua vida. Quem olhava para Davi só via ele como o menor da casa. Quando Samuel, que era homem de Deus, chega à casa de Jessé, passa todos os filhos e Samuel diz: certamente é este, certamente é aquele, porque aquele dali tem postura de rei, aquele dali fala como rei, aquele se veste como rei. Mas Deus em certo momento diz: Samuel, já passou todos que você escolheria, agora traz aquele que está lá no pasto e está derrubando muralha sozinho. Traz ele para cá, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. As muralhas que Deus vai te dar forças para derrubar hoje, vai influenciar vidas de pessoas amanhã. Deus está te preparando para enfrentar gigantes ainda maiores. Pensa comigo. Quantas vezes, agora vamos recapitular lá o seu passado. Quantas vezes você pensou que iria desistir, que iria parar, mas Deus te deu força naquela muralha para você prosseguir. Já imaginou se Deus fizesse como você diz? Porque quando você vê uma muralha, a primeira coisa, não podemos ser hipócritas, a primeira coisa que a gente pensa é: eu não vou conseguir. Mas imagina se Deus fizesse justamente conforme você fala. Mas Deus, Ele conhece o seu futuro, enquanto você só está vendo o presente. Deus está dizendo: o seu presente pode até ter uma muralha, mas o seu futuro, quem te espera é Canaã, a terra que mana leite e que mana mel. Já imaginou se Deus tivesse deixado você sozinho? Você tinha paralisado na primeira volta para que as muralhas de Jericó caíssem. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sabe que o que pega muito o ser humano é que às vezes a gente não é persistente. Então Deus Ele fala: Josué, tu vai dar 7 voltas. O que Deus está dizendo é: Josué, tu vai persistir. Josué, tu vai persistir, porque no primeiro dia que você der uma volta, você vai querer que a muralha caia no primeiro dia, mas ela não vai cair. Josué, tu vai dar
uma volta no segundo dia. Aí eu conjecturo dizendo que Josué deve olhar e pensar: Deus, a muralha vai cair hoje? Aí Deus fala: Josué, dá uma volta no terceiro dia. Aí parece que eu estou vendo Josué no quarto, no quinto e no sexto dia. Aí chega no sétimo dia, Josué: Deus, hoje eu vou dar mais uma. Aí Deus vira para Josué e fala: hoje você vai dar 7. Porque é hoje, Josué. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo de você ficar calado está chegando ao fim. Deus está preparando o sétimo dia para você rodear essa muralha, e o grito de vitória está chegando. Tem grito de vitória chegando aqui essa noite. Você chorou sozinho, chorou calado, você se entristeceu calado, você pensou em parar calado, mas Deus está dizendo: eu marquei hoje para decretar o grito de vitória. Tem grito de vitória aqui. Solta esse grito de vitória que você estava aprendendo, porque Deus hoje está visitando aquela muralha que estava te impedindo de caminhar. É muito interessante, porque quando eu vejo que Deus manda Josué caminhar ao redor da muralha, me lembro muito de Ezequiel. Deus pega Ezequiel e põe ele diante de um vale de ossos. Nesse vale de ossos, Deus poderia simplesmente dizer: Ezequiel, profetiza. Mas antes Deus vai dizer: você vai rodear os ossos. Porque antes de todo milagre, Deus vai fazer você lembrar a situação que você estava e que você está. Deus está dizendo essa noite: eu até vou operar o milagre, mas antes eu vou fazer você lembrar de onde eu te tirei. É por isso que antes de todo milagre parece que a provação ela pega mais forte. Antes de todo milagre parece que o mar ele fica mais revolto. Antes de todo milagre parece que as ondas vão derrubar o nosso barco. Mas deixa eu te trazer uma coisa que vai te deixar feliz. Como que as ondas vão derrubar o seu barco se Jesus está com você dentro do seu barco? Quem está na direção do seu barco não é você. Quando Jesus está no barco, Ele não tira a tempestade, Ele não tira a provação, mas Ele nos garante uma coisa: que a tempestade não vai te matar, que a muralha não vai te paralisar, e que os ossos eles vão ter que reviver. Pense comigo essa noite: qual é a área da sua vida que está tendo uma muralha? Porque eu sei a área que está tendo na minha. Você sabe a área que está tendo na sua. Agora pense comigo: se você colocar isso nas mãos de Deus, imagina comigo, será que essa muralha é tão grande quanto o Deus que você serve? Será que essa muralha ela é capaz de impedir o chamado que Deus tem na sua vida? Será que essa muralha, ela é capaz de impedir que você chegue aonde Deus falou que você iria chegar? Sabe o que me conforta muito em servir a Deus? É porque Deus, por vezes, Ele te diz aonde você vai chegar. E se a situação que você está passando não condiz com aonde Deus disse que te levaria, agradeça a Deus, porque ainda não é o teu final. Se a situação que você está passando não condiz com aonde Deus falou que iria te colocar, é porque essa prova não vai matar você, é porque essa prova não vai destruir a tua casa, é porque essa prova não vai destruir o teu casamento, é porque essa prova não vai destruir os teus filhos. Porque certamente, se Deus não te dissesse aonde te colocaria, na primeira prova você já iria desistir. Se Deus não tivesse dado a garantia que eles iriam chegar em Canaã, e mesmo dando a garantia, Israel ainda murmurava. Mesmo Deus dando a garantia, tinha gente que duvidava.
Mas o que eu acho muito interessante é que em meio a tantas dúvidas, Deus ainda continua sendo fiel. Porque ainda que o povo duvidava, quando o povo estava com fome, Deus mandava maná do céu. O que eu quero te dizer essa noite é que as dúvidas que você tem, o sentimento que você carrega, não anula o chamado que Deus tem na sua vida. O sentimento que você carrega, por vezes de desprezo, por vezes se achando inferior a outra pessoa, não anulam as promessas que Deus te fez. Se coloque de pé essa noite. Eu queria convidar aqui o pessoal que estava louvando, se eles podem louvar mais um hino, só para a gente orar para encerrar. Eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus muito forte enquanto eles estavam cantando. Todos os louvores foram muito bonitos. A forma com que o baterista toca, eu sou apaixonado em bateria, meu irmão. Queria aprender a tocar, não aprendi ainda, mas vou aprender um dia, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos entoassem um hino aqui, para a gente orar. Eu creio que essa noite Deus marcou este dia para te lembrar das promessas que Ele te fez. Quantas promessas Deus já fez a você, que um dia te colocaria em lugares que até as pessoas que estão do seu lado duvidam. E por conta dessa muralha que você está vivendo hoje, você por vezes desanimou. Mas eu quero essa noite profetizar na sua vida, que essa muralha vai ser apenas uma etapa da sua vida. Essa muralha, ela vai vir somente para te fortalecer, pois Deus está preparando um grande milagre na sua vida. Deus está preparando uma boa obra. Aquele que começou a boa obra, certamente Ele é fiel para concretizar aquilo que te prometeu. Josué, você não vai ficar paralisado. Deus essa noite está dizendo: levanta, o grito da vitória está chegando. Essa noite, feche os seus olhos, vamos orar. Me ajude a profetizar na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite estamos aqui, Deus. Estamos aqui pois entendemos que não há outro lugar melhor que esse. Entendemos, Senhor, que aqui nós podemos encontrar força, Senhor, para que muralhas sejam jogadas no chão. Senhor, eu não sei o que os teus servos estão passando, eu não sei qual é a muralha, Senhor, que tem paralisado eles, mas eu sei o tamanho do Deus que nós servimos, e sei que essa muralha não é nada, Senhor. Senhor, eu te peço que essa noite visita, Deus, o coração de cada pessoa que está aqui. Existem pessoas que talvez entraram aqui com o sentimento de desistir, mas essa noite o Senhor separou este dia para dizer que os teus filhos não irão desistir, Deus, pois Canaã nos espera, papai. E se essa muralha continuar, Senhor, até os últimos dias da nossa vida, eu creio que no céu nós vamos achar, Senhor, uma casa a qual a tristeza não irá nos alcançar, a qual a doença não irá nos alcançar. Então, Deus, eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, que visita, Deus, o coração de cada um essa noite. Visita, Pai, a casa de cada pessoa. Senhor, continue abençoando, Senhor. Continue abençoando os teus filhos. Quem sentir de vir aqui à frente, pode vir que eu vou estar orando por você. Queria chamar a missionária Thalita para me ajudar aqui. Deus separou esse dia para derrubar tudo aquilo que está paralisando você. Não deixe que as circunstâncias da sua vida te paralisem, pois Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu.